Cálculos Químicos, aula 10. Nós estamos numa sequência aumentando a dificuldade dos cálculos. Neste momento, determine o número de íons sulfato em 2 litros de uma solução aquosa 3 mol por litro de ácido sulfúrico. Veja, na aula 9, a pergunta foi o número de íons hidrogênio. Agora, a pergunta é o número de íons sulfato. Se você ainda não entende isso, veja, você tem aqui um ácido. Ácidos, quando em água, sofrem uma quebra de sua molécula. Seus hidrogênios ionizáveis viram íons H+. E o restante da molécula vira um ânion, uma espécie com carga negativa. Neste caso, o ácido sulfúrico. Cada molécula dele, quando colocada em água, forma 2 íons H+, e um ânion sulfato. A pergunta é em cima dos íons sulfato formados em 2 litros de uma solução 3 mol por litro de ácido sulfúrico. Então, como nós estamos sempre falando aqui nessas aulas, é preciso, quando você quer determinar número de entidades químicas, determinar primeiro a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o número de mols. Veja, a solução é 3 mol por litro. O que significa isso? Você tem algo dissolvido em água. Água é solvente, esse algo é o soluto, nesse caso o ácido sulfúrico. Quando dizemos que uma solução de tal coisa é 3 mol por litro, estamos dizendo que há 3 mol do soluto para cada litro de solução. Portanto, existem 3 mols de ácido sulfúrico para cada litro de solução. Veja que eu falo 3 mols e escrevo 3 mol, porque mol é unidade de grandeza. Veja bem, se 3 mol estão em 1 litro, em 2 litros, que é o exercício, nós temos 6 mols de ácido sulfúrico. Muito simples esse raciocínio. Tenho certeza que você já entendeu até aqui. Você tem 2 litros de solução. Portanto, o número de mols de ácido sulfúrico é 6. Quantidade de matéria, o N, é igual a 6. Sabendo que você tem 6 mols de moléculas, 6 mols de ácido sulfúrico, então você pode chegar no número de unidades. Como neste caso estamos falando de uma substância molecular, as unidades formadoras da substância são as moléculas. Não é sempre molécula. Tem substância que não é formada de molécula, é formada de íons ou de átomos separados. Aqui, uma substância molecular, então as unidades são moléculas. Aí vem aquilo que você, se ainda não decorou, arruma um espaço aí na sua cabeça. 1 mol de qualquer coisa significa ter 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Como a coisa aqui é o ácido sulfúrico e essa coisa é formada por moléculas. Dizer que tem 1 mol de ácido sulfúrico é dizer que temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Aí eu penso, se 1 mol tem 602 sextilhões de moléculas, 6 mols tem 6 vezes isso. É só multiplicar, certo? E quando você multiplica um valor que está expresso dessa forma, assim, ó, alguém multiplicando uma potência de base 10, então você vai multiplicar o número que está multiplicando a potência de base 10, e aí o resultado fica vezes aquela potência de base 10. Então, em 6 mols de ácido sulfúrico, temos
36,1 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. E se fosse 6 mols de jabuticaba, seriam 36,1 vezes 10 a 23 jabuticabas. Não tem segredo. Então grava aí na sua cabeça. Quando você tem 1 mol, você tem 600 sextilhões de unidades. 6,02 vezes 10 a 23. Dependendo do cálculo, pode arredondar mais. Mas aqui, vamos usar os 6,02 e eu recomendo. Nos vestibulares, use isso na segunda fase, que é mais seguro. Temos então este número de moléculas. Mas não para por aí, pois queremos saber o número de ânion sulfato, de íon sulfato. Então essa não é a resposta. Temos que lembrar que cada molécula libera o quê? Um ânion sulfato. E aí, por esse raciocínio, é que a gente pode então dar a resposta. A resposta é: cada molécula, um ânion sulfato. Portanto, esse número de moléculas significa que teremos esse número de íons sulfato. Como é que eu tenho certeza que cada molécula vai liberar um sulfato? Porque eu estou falando aqui de um ácido forte, como falamos na aula 9. Você tem um ácido que tem oxigênio. Como é que você sabe se ele é forte, ou fraco, ou moderado? Você faz o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Veja só, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Existem alguns casos de ácidos onde alguns hidrogênios não são ionizáveis. Isso é motivo para uma outra aula. Você vai ficar esperto com eles. Mas na maioria das vezes, todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, 4 menos 2 dá 2. Quando essa subtração dá 0, o ácido é fraco. Quando dá 1, o ácido é moderado. E quando dá 2 ou mais, o ácido é forte. É por isso que eu sei que esse ácido é forte. E é por isso que eu tenho certeza. Cada molécula vai ser quebrada. E é só quando a molécula se quebra, quando ela se ioniza, que se forma o sulfato. Se você quer aprender mais sobre cálculos químicos, esta playlist não vai parar. Acompanhe esta playlist e também os outros vídeos para você entender melhor a química. Boa estudo para você!